Olha, estão cantando aqui no meu ouvido que querem muito que você fale sobre a sua matéria da empresa do filho do Lula, do Lulinha, que ele deve dinheiro à União. Já vínhamos falando há bastante tempo, desde o ano passado, sobre essa questão do Lulinha. Inclusive na CPI, no ano passado, no finalzinho do ano passado, tinha parlamentar balançando lá a sua matéria, Andresa, falando sobre o filho do presidente Lula, e agora tem repercussão, continua a repercussão aí na sua coluna. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho mais sobre isso. Pois é, eu tenho a sorte de trabalhar com o André Chaldres e com a Valentina, que eles são terríveis, e eles ficam buscando, né, informações sobre esse assunto, porque é um assunto de muita importância. A gente está falando aqui da questão do INSS. Com relação a essa questão da dívida de um dos filhos do presidente Lula, né, 370 mil reais à União, quem nunca, né, deveu um imposto aqui, deveu um imposto ali, mas a gente está falando do filho do presidente da República. Então a família está no governo, é claro que a gente cobra mais da família para que eles cumpram as suas obrigações, e cumprir a sua obrigação é pagar os impostos em dia, né? O governo, claro, está falando muito dos devedores contumazes, né? E a gente está falando daqui de gente que deve ali milhões, não tem nenhuma correlação em volume de recursos com essa dívida do filho do presidente Lula, mas há um questionamento, né, de que as pessoas precisam aí pagar os seus impostos, ou pelo menos dividir, né, esse valor de impostos de quem tem empresa, para que você consiga restabelecer ali. Ser empresário no Brasil é muito difícil, né, Neila? Muito. E o filho do presidente está aí também comprovando isso. São muitos impostos, né, que os empresários, os microempresários acabam tendo que pagar, e nem sempre a gente consegue arcar com essas despesas. Então o filho do presidente Lula é mais um brasileiro aí que está no sufoco com relação a dívidas tributárias. Aliás, não só sobre isso, né? Mas o que tem de cerco se fechando aí com o Lulinha não é brincadeira, né? Em um momento ou outro esse cerco vai se fechar. Eu até conversei com o Chalders sobre isso aqui em um outro momento no contexto, em que ele trouxe outras matérias até de amigos e amigas do próprio Lulinha que estavam fazendo o cerco se fechar aí ao filho do presidente Lula. A CPMI do INSS, que vai voltar aos trabalhos, né, agora neste ano, não sei se eles já começaram, mas imagino que está muito no comecinho do ano para político trabalhar, né? Deixa eles descansarem do descanso. Também não vão cobrar demais, porque ainda não. Aí é muito, né, para a gente aqui. Mas, enfim, quando a CPMI voltar, eles vão ter que responder, porque que rejeitaram a convocação do filho do presidente Lula, né? Existem questionamentos que precisam ser apurados, né? A Polícia Federal está apurando, e a CPMI deixou passar ali em acordos políticos que foram feitos, que envolvem emendas parlamentares, que se fala tanto, né, da época do governo Bolsonaro, mas esse governo está fazendo a mesma coisa com relação às emendas. O Flávio Dino, só que essa parte ele não investiga, só investiga dali para trás. Mas tem muita troca ali, né, troca política, né, trocar dinheiro em troca de votos ou de coisas que eles querem derrubar. E o filho do Lula, né, o Lulinha, entrou aí nesse pacote. A CPMI rejeitou a convocação dele. Então ninguém pode questionar o filho do Lula sobre essa suposta transação financeira, esses supostos negócios aí que ele tem com o careca do INSS. Me dá a impressão, Neila, que todo mundo tinha negócio com esse careca do INSS. Um grande empresário. E o povo brasileiro não estava sabendo de nada do que estava se passando, né? Passou pelas costas aqui, até que ele roubou tanto, que não tinha mais como a gente não enxergar esse elefante que estava passando ali e roubando o dinheiro dos aposentados. Eu gosto sempre de dizer o que você tem a ver com isso, você que acompanha aqui o programa, porque muita gente rejeita a política, né? Tem raiva da política, mas é importante que se acompanhe, porque é a política quem gere, né? Quem organiza a vida da gente. Não tem como dizer que não gosta, não acompanhar, porque daí coisas como essa vão acontecendo. E nesse caso, a política poderia ajudar a desvendar o que é que foi feito, né? Como é que foi feito esse desvio bilionário de recursos de aposentados, e se o filho do presidente Lula realmente está envolvido. O presidente Lula já deu uma declaração dizendo que se o filho estiver envolvido vai ter que responder por isso, assim como todo mundo que estiver envolvido em algum esquema. Então o presidente não saiu em defesa do filho, o filho nunca veio a público a falar,
fala ali por meio de alguns advogados que também dizem que não são advogados dele, então também não entendo o que estão falando por ele, que dizem que não é verdade, que ele vai processar todo mundo, até agora não fez nada. O Lulinha está morando lá em Madrid, segundo a gente revelou aqui no Metrópolis, na minha coluna, porque tiraram o Lulinha correndo do Brasil quando esse escândalo do INSS começou a vir a público. Então a gente tem Ministério da Saúde envolvido, tem o gabinete do presidente da República envolvido, porque o Swadenberg Barbosa trabalha com o Lula no gabinete dele e foi uma das pessoas que abriu a porta do Ministério da Saúde, na época ele trabalhava lá com a Anísia, para esse grupo de lobby aí do Lulinha. O que eles queriam, né? A história realmente, o Brasil tem um roteirista ali que de vez em quando ele brinca com a gente. Eles queriam legalizar a cannabis, né? Sim, para plantar maconha aqui no Brasil. Ele tinha uma empresa, né? De cannabis. Legalizar isso, o careca do INSS estava trabalhando nisso, precisava se mudar normas que o Brasil tem na Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância, né, Sanitária, que o Ministério da Saúde também entrasse aí nesse pacote, e o Lulinha seria um braço aí desse grupo fora do Brasil e teria recebido também milhões de reais para participar deste negócio, desse lobby todo, que não foi adiante só porque a imprensa, e aqui, né, exatamente este veículo que está falando com vocês, o Metrópolis, descobriu o esquema do INSS e contou para todo mundo, porque jornalista é um fofoqueiro, ele não guarda segredos, quando a gente sabe, a gente conta para geral, né, Neila? Olha, eu ia falar com você sobre a queda de outros ministros, mas disso a gente já sabe, porque eles vão sair mesmo. Tem gente que vai se eleger no ano que vem, se eleger não, vai concorrer no ano que vem. Mas eu quero falar sobre outra coisa, que é o evento do dia 8 de janeiro. O Supremo vai fazer eventinho, o Palácio do Planalto também vai fazer evento em alusão ao 8 de janeiro, como o presidente Lula sempre faz. O ano passado foi um evento muito esvaziado, nem o presidente da Câmara, nem o presidente do Senado participaram. Esse ano é um ano ainda mais complicado, que Davi Alcolumbre e Hugo Mota estão de birra. Tem aí a preocupação do presidente Lula de entregar a carta de indicação do Jorge Messias para o Davi Alcolumbre, porque isso ainda não aconteceu, mas está marcado. Tem evento em alusão ao 8 de janeiro no Palácio do Planalto, no 8 de janeiro, data em que o presidente da República vai vetar o PL da dosimetria. Então, é um climão, né? Porque o Congresso aprovou o PL da dosimetria, que reduz a pena dos condenados pelo 8 de janeiro, inclusive atingindo também, né, o Bolsonaro e a turma dele ali do alto escalão. Foi o Congresso que aprovou. Então, vai fazer um evento para falar do 8 de janeiro, para vetar algo que o Congresso aprovou e quer o Congresso no evento. Então, o que eu apurei, Neila, é que tem um desespero ali no Palácio do Planalto de mandando cartinha, reforçando o convite para que os parlamentares compareçam nessa cerimônia. Então, muito possivelmente... Só vai estar o Jacques Wagner. Exato. E o Randolfo Rodrigues. Quem votou ali, né, contra ali a esquerda, mas eu acho difícil que os parlamentares que votaram a favor estejam ali para aplaudir o presidente, que vai tomar uma decisão que fere uma decisão do Congresso Nacional. O clima já não anda bom do Congresso com o Palácio do Planalto, porque o Congresso está dizendo que o governo está operando ali junto com o Supremo Tribunal Federal para criminalizar a questão das emendas parlamentares e também para criminalizar o trabalho do Congresso Nacional. O Congresso diz o seguinte: se teve esquema de corrupção nas emendas, investiga o esquema de corrupção, mas não criminalize a questão das emendas, porque é um direito do Congresso também destinar recursos para os seus estados. Aí se fala o seguinte: mas o Congresso nunca teve tanto dinheiro. São 50 bilhões de reais que o Congresso define para onde quer enviar. O problema é, se esse dinheiro estivesse nas mãos do governo, para que o governo direcionasse esse dinheiro, seria muito diferente? Acho que não, Neila. Pelo que acompanho de orçamento, seria tão ruim quanto. O que precisa no país é que se tenha um projeto estratégico do país para que se defina onde esse dinheiro das emendas ou do orçamento próprio dos ministérios, que o Dino também não investiga essa parte, nada que é do governo, ele investiga onde esse dinheiro deveria ser aplicado. Quais são as grandes necessidades do Brasil? Então vamos fazer aqui um grande acordo nacional? Congresso, coloca dinheiro aqui, porque isso aqui vai transformar a realidade do país. Governo, vou botar dinheiro aqui porque isso vai transformar a realidade do país. O problema
é que você não tem mais uma política de se pensar o país. Você tem no governo do presidente Lula um monte de ministro que é candidato e que passou os últimos 3 anos só trabalhando para os seus estados, para suas bases eleitorais, pensando nas suas eleições. Tanto é que metade do governo vai sair dos cargos agora, né, por conta disso, e você não pensou e não planejou o país. Então, também colocar tudo nas costas do Congresso não dá, o Congresso não é a única geni aí da República, o governo também tem muita responsabilidade nisso tudo. Então, eu já me perdi do que a gente estava falando, mas... Eu peguei o celular aqui para olhar que hoje é dia 7, férias, né? A gente volta de férias, volta de a gente está falando do dia 8, né? É isso. Minha aposta é que eu acho que vai ter cadeira vazia nesse palanque. E depois isso volta para o Congresso e vamos ver se o Congresso vai derrubar esse veto do presidente Lula. Pode ser um grande acordão. O Lula veta, porque também tem isso, tá? O Lula veta, finge para todo mundo que ele vetou, coloca lá na campanha que ele não vai aceitar e isso depois volta para o parlamento derruba o veto. Vamos lembrar que a redução das penas para os presos do 8 de janeiro e para o grupo do Bolsonaro, que tentaram dar um golpe de Estado no Brasil e impedir a posse do presidente Lula, é algo que tinha acordo com ministros do Supremo. Os ministros não queriam a anistia, que livraria todo mundo das condenações e deixaria todo mundo solto, retornaria o Bolsonaro para o jogo eleitoral. Mas a redução das penas, vamos lembrar apenas aqui de 15 anos para tal da Débora do Batom, que virou um marco disso tudo, né, que pichou a Estátua da Justiça com batom, escreveu "Perdeu Mané", que foi uma frase do então ministro Luiz Roberto Barroso, não estou dizendo que ela estava correta, mas a pena dela foi de 15 anos de prisão em regime fechado. Então isso acabou gerando ali no Congresso uma certa simpatia pela causa da redução da pena. Então o Congresso muito possivelmente vai derrubar esse veto do governo. Pode ser que esteja acordado aí por baixo dos panos, eu não tenho essa informação, mas muitas vezes é assim que acontece. Muito bem, e eu peguei aqui para olhar porque hoje é dia 7, amanhã é dia 8, evento dia 8, então vamos acompanhando. Andresa, muito obrigada. Obrigada, a gente analisou muita coisa, né? Muita coisa, né? Esse ano estamos no dia 7, mas já rodou, né? E vai ser ainda pior, ou melhor. Obrigada. Coluna da Andresa Matais no portal metrópolis.com, facinho, ou no meio da página, ou lá em cima em colunistas, fácil para você acessar. Obrigada, Andresa. Obrigada, Neila. Convido todo mundo a acompanhar a coluna e as notícias do Metrópolis e o contexto também. Obrigada. Tchau, tchau.